Bom, gente, Ou assim, não. bom dia a Bom todos dia. vocês, Bom dia. né? Mesmo Bom que dia. já tenha esse momento de intimidade. A gente fez um compilado de algumas passagens bíblicas, né? Com orações, não pequenas orações, que tem umas que são enormes, né? Algumas orações que são bem grandes. Aí tu vai deixar pra mim, né? Vou deixar para o Jonathan esse momento, essas orações. E aí essas orações, elas vêm falar conosco de diferentes formas, né? E aí eu escolhi a oração de Jesus, porque era uma das menores. E também porque é uma das que eu mais me identifico, né? Porque é uma das que eu mais conheço, uma que eu tive mais contato desde a infância, por vir de uma família católica, né? Então eu escolhi a oração Pai Nosso. E o tema de hoje é a oração Pai Nosso, um modelo de oração e não de repetição. Tá, primeiro qual é o nome da série? Orações perdidas. Misericórdia, Eu falei no início, mano. né? Não, mas eu tô ajudando ela. Série. A gente não vai ler esse passado porque é pequenininho e eu vou ler, tá bom? Uhum. Vou ler pela tradução da minha Bíblia hoje. Mateus 6. Do 9 ao 13. Eu não tô tão certo. Amém? Amém. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amém. Agora vamos para Lucas. Rapidinho. Lucas 11. Do 1 ao 4. E diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também Jesus ensinou seus discípulos. Então, assim, a gente vai ler só esse primeiro texto dessa passagem, porque se vocês já tiverem lido, vocês percebem que é a mesma oração que tem em Mateus, só que ela está um pouco mais reduzida. Então, assim, a primeira coisa em relação ao tema, a gente vem de uma doutrinação, desde pequeno, a gente vê a oração Pai Nosso como se a gente tivesse que repeti-la, né? Que a gente tivesse que o tempo todo orar, Pai Nosso, que estás no céu, santificado, né? A minha mãe, tanto que ela tentou me ensinar, eu não aprendia. Eu aprendi depois que eu aprendi a ler. Então, assim, a gente vê uma diferenciação quanto ao modelo que está em Mateus e que está em Lucas, porque em Mateus ele já inicia no momento que ele está ensinando a orar, mas ele já está falando do modelo. E em Lucas não, a gente vê que os discípulos pedem para que ele os ensine a orar. Por quê? Porque eles já viam Jesus orando diariamente, Jesus estava o tempo todo orando, então eles queriam ter essa vida de oração. E a gente vai esmiuçar um pouquinho a oração, né, vendo cada princípio, e a gente percebe que ao longo da oração ela tem 6 pedidos, né? Os primeiros 3 são relacionados à vontade de Deus e os últimos às nossas necessidades, sejam elas humanas ou espirituais. Amém? Então já vou voltar para Mateus, de novo. Já ficar só em Mateus, gente. Brincadeira. O Yuri vai ler o verso 9. Isso. Onde é que é a matriarca? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, assim, esse versículo, a gente já vê o início da oração, né? E aí a gente já vê uma diferença nessa oração das orações do Velho Testamento, que eram orações centradas, né, em um Deus de longe, um Deus que estava acima, que está acima de todos nós, mas que era uma pessoa distante, uma pessoa que estava ali para me dar os mandamentos, eu tinha que seguir a vontade dele, porque eu vivia abaixo da lei, a lei de Deus, mas eu não sabia quem era. Era uma pessoa, né, aleatória que estava na minha vida, que eu pedi algumas coisas, ele tinha que fazer minha vontade, mas era Deus, era o Rei, era o Justo, o Eterno. E agora não, Jesus ele já vem com um novo viés, que é o Pai, né? Pai nosso que estás nos céus. Então ele já remete a uma questão de intimidade, né? Eu não estou falando com um estranho, eu estou falando com alguém que está acima de mim, que eu tenho que respeitar, que eu tenho que manter todo um cuidado, que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que dar continuidade,
mas é alguém que eu conheço, porque pai é uma pessoa que você tem intimidade. É aquela pessoa que você tem todo o respeito, mas que você sabe que se você pedir alguma coisa, ele vai estar ali pertinho, que ele vai te ajudar, que ele vai, né, fazer as tuas vontades, mas nem sempre do jeito que você quer. Sempre atendendo às tuas necessidades mais íntimas. E ainda no verso 9, a gente já vê a questão do santificado seja o teu nome. Por mais que ele seja meu pai, por mais que eu tenha essa noção de que eu sou filho, eu ainda reconheço a soberania dele acima de mim. Reconheço que ele é superior a tudo e que eu tenho que, né, honrá-lo por isso. E a gente vai pro verso 10. Lê o verso 10 primeiro, Jonathan. Venha o teu reino. Seja Então, feita a tua vontade. Perdão, Assim pensei na que terra como no céu. Não, porque tem 2 versos no verso só, né? Eu dividi por 2 versos. Então, esse é o primeiro pedido. Venha o teu reino. Porque a gente vem ao teu reino e a gente pensa assim, que Jesus volte logo, né? Que ele venha logo nos buscar, que ele venha logo, né, fazer o arrebatamento, que todo mundo fica, meu Deus, será que já estamos perto do arrebatamento? E nem sempre é isso. Nem sempre é isso. É mais no viés de que a vontade de Deus seja feita, né? Que já vem a segunda parte, que seja feita a tua vontade. Nós, muitas vezes, a gente vem de um momento, né, das nossas vidas em que tudo que nós queremos é soberano, né? Eu brinquei essa semana, falei assim, meu Deus, eu perdi uma coisa tão importante que é o meu celular, mas eu poderia ter perdido outras coisas que eram muito mais essenciais na minha vida, como os meus pais, como qualquer outra coisa que ia me fazer muito mais mal. E muitas vezes é isso, a gente quer que a nossa vontade seja soberana e a gente esquece a vontade de Deus, né? Vontade de Deus que não tô nem aí, né? Deus muitas vezes tem um plano muito melhor, tem coisas muito melhores relacionadas à nossa vida, mas a gente está se contentando com tão pouco, né? A gente fica, meu Deus, é melhor eu fazer isso aqui agora e que a vontade de Deus fique aqui no cantinho e depois, quando eu tiver um tempo, eu venho aqui fazer. Eu sempre falava antigamente que é interessante quando você começa a servir Jesus quando você é jovem e quando você é velho, uma pessoa mais velha. A pessoa mais velha, ela diz assim, eu podia ter feito mais pela obra, né? Eu podia ter feito mais isso, a minha juventude eu estraguei da maneira errada. E muitas vezes você é novo e você diz assim, é melhor quando eu estiver mais velho, porque agora eu tenho que curtir. E é tipo, duas coisas totalmente antagônicas, mas que muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente está plantando na nossa vida. E aí, como o Jonathan já leu o mesmo versículo, é que seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita, né? Vamos ler Romanos 12, 2. Isso aí que você falou me lembrou do Billy Graham. Lembra me lembra nessa passagem. Romanos 12. E Marcos vai ler pra gente, eu acho. É dos dois. Vai marcar o quê? 12 e 2, amor. Os dois. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente sempre pede que seja feita a vontade de Deus porque ela é superior, né? Eu tava ouvindo o Jonathan falando. E muitas vezes é isso, a gente se desespera tanto e a gente tipo fica, meu Deus, eu quero isso, eu quero tanto isso, eu quero tanto isso. E nem é a vontade de Deus, nem é aquele momento, nem é aquela hora mesmo, né? Eu passei 1 ano sem fazer faculdade exatamente por isso, porque eu ficava assim, não é o momento, né? Por mais que seria muito legal ser da turma do Marcos ou da turma depois dele, não era o momento. E muitas vezes é isso, a nossa oração, às vezes, ela é muito num viés do que, Senhor, faz o que eu quero, né? Senhor, eu preciso disso aqui. É isso aqui que eu quero, é dessa maneira que eu quero. A gente já chega com um mapa para Deus, que se ele seguir aquele mapa, vai chegar onde eu quero. Vai chegar exatamente aonde eu espero, não é onde Deus espera. E a oração, ela é muito... Eu sempre falo que a oração ela é uma coisa muito íntima. Ontem à noite, por incrível que pareça, depois que eu li a palavra várias vezes, que eu li várias vezes o mesmo texto, que eu fiquei, tem que ler, a minha irmã me chama no quarto dela e fala assim, eu queria fazer um jejum. Aí eu falei, hã? Ela falou assim, como é que faz um jejum? Eu falei assim, jejum tem que ter oração em Bíblia, né? Aí ela falou assim, eu não sei orar. Aí eu falei assim, nossa, não sabe orar. Eu falei assim, eu não sei ensinar alguém a orar, mas a Bíblia ensina, então vamos ler a Bíblia. E a gente eu comecei a explicar para ela a questão da oração. E eu falei para ela que oração é uma coisa que você começa de uma maneira mais distante de Deus e você vai se aproximando, conforme Ele mesmo vai te ensinando.
e vai te dando caminhos para isso. Porque muitas vezes a gente fica nessa coisa de só pedir, só pedir, só pedir, né? É o que eu quero isso. E aí a gente continua na oração de Jesus e a gente percebe que ele entende que nós temos necessidades, porque ele fala, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, e vai todo nesse viés. E aí Jesus, ele já pensa as nossas necessidades naturais, por mais que ele estivesse só ensinando naquele momento, ele sabia as necessidades não só dos discípulos dele, mas de quem estava por vir. A gente não vai ficar lendo o texto tão todo, porque a gente já sabe o texto decorado, teoricamente. E aí vem a questão do pão nosso de cada dia nos dá hoje, vem outra questão que é o que é necessário, né? A gente sempre fica pedindo uma coisa que está muito à frente, fica sempre naquela coisa de... Eu sempre ouço, não sei se vocês ouvem, Juliano Som, Livros para Adorar. E o Juliano, ele tem uma ministração que é de Coríntios, que ele explica, que ele fala que é muito interessante como as pessoas, elas pensam que Deus, ele só está preocupado que a gente seja rico e próspero, só rico e próspero. E essa riqueza e prosperidade, elas têm que ser vistas pelas pessoas, as pessoas têm que ver que tu é rico. Não é tu ser rico de coisas que tu sabe que são necessárias, é tu ser rico para as outras pessoas verem, e ao mesmo tempo essa riqueza não ser usada em prol do benefício de outros, mas só para ti. E é muitas vezes nisso que a gente se perde, a gente fica... Eu sempre brinco que todo mundo fala assim, tu não quer ser rica porque tu quer ser professora? Eu falo assim, não, eu não quero ser rica, não quero de maneira alguma. É uma coisa assim que eu não peço a Deus, nunca pedi riquezas. Eu peço o suficiente para eu viver, para eu poder ajudar as outras pessoas, para que eu consiga ter uma família estruturada, essas coisas pequenas mesmo, que parecem pequenas, mas para mim são gigantes. E muitas vezes diante de Deus é isso, a gente chega diante de Deus pedindo coisas que são muito aleatórias, muito, Senhor, eu quero um carro, mas eu quero um carro agora. Eu não quero um carro daqui 5 anos, conforme eu me estruturei para isso, ou conforme o Senhor está me estruturando, você está me dando condições para isso. Eu quero agora, nesse minuto. Se não for nesse minuto, lamento, mas eu não quero mais Deus. E é muito isso que eu vejo, às vezes, na faculdade, que eu vejo muito por onde eu ando. E aí vem a questão do que a gente estava lendo no catecismo, que é esse perdão pelas nossas dívidas e, ao mesmo tempo, reconhecer o outro, né? Ver o outro como ele é. Que Jesus fala, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu fui ensinada que dívidas era quando eu era, tipo assim, tava devendo alguém, né? Ou então devendo Deus. Eu tô devendo Deus um pecado e é exatamente nisso. Eu peço perdão a Deus porque eu tenho coragem de perdoar. Eu não peço perdão a Deus esperando que o pecado do meu irmão suma da minha cabeça, eu vou esquecer. E a outra questão também é o perdão. A gente pensa que perdão é amnésia. Perdão é perder a memória. Na hora que eu perdoar o Marcos, eu nunca mais vou lembrar o que o Marcos fez comigo. Ou nunca mais vou lembrar que ele me causou mal, ou que ele teve uma situação ruim comigo. Não é isso. Eu lembrar que ele fez o mal, mas também lembrar que eu também já fiz coisas erradas, que Deus me perdoou e por isso eu também tenho que perdoá-lo. Por essas razões, eu não perdoo o Marcos porque ele é lindo, porque ele é bonitinho. Eu perdoo o Marcos porque eu sei que se eu pedir perdão a Deus, ele vai me perdoar também. Claro que com fé, né? E aí vem a questão do livrar-nos do mal, que eu acredito que nesses dias é o que mais a gente tem pedido. É o livramento de Deus diante das situações que vem acontecendo diariamente, né, nas nossas vidas. E aí vem a parte da não repetição, né? Que se a gente pegar Mateus, que eu perdi na minha Bíblia. Mateus, um pouquinho antes ainda, quando ele está ensinando a respeito da oração. No verso 7, ele fala: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então é muito nesse viés, né? A Bíblia ela ensina como orar, né? É um modelo de oração. Jesus não está dizendo que você todos os dias você vai ter que sentar o seu joelhinho, vai colocar seu joelhinho no chão e vai dizer: Pai nosso que estás nos céus. Não, vai conforme você vai aprendendo. Primeiro você santifica, primeiro você glorifica, primeiro você faz a questão da intimidade mesmo com Deus. Você primeiro, né, o reconhece como soberano na sua vida. Porque essa questão do reconhecimento, eu acho que ela é muito crucial, sabe? A gente perceber que não é a nossa vontade que está acima, não é o que eu quero, e sim aquilo que Deus quer no momento dele. E eu santifico o nome dele porque a gente sabe que falar o nome de Deus em vão é pecado, porque a gente sabe que a gente tem que dar glória porque ele merece ser glorificado.
Então, essa questão da repetição, essa questão de ficar orando, gritando, eu acho isso tão desnecessário, né? Me perdoe quem acredita que isso... Convivo com pentecostais, eles são muito eloquentes. Eu não sei se vocês conhecem aquela parábola do publicano e do fariseu. Sim. Que um chega e ora de longe, dizendo, Deus, né, eu jejuo toda semana, Deus, eu faço isso toda semana, eu sou justo, eu ajudo, eu dizimo, eu faço tal coisa. E ele acha que aquilo é reconhecimento, sabe? Eu gritar que estou orando, eu ficar repetindo que eu sou incrível. E o outro não, ele chega com toda a humildade, né, numa oração mais simples. Deus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu preciso de Ti, eu reconheço que todas as minhas necessidades são Tuas. Então, é nesse viés. A oração é um modelo, é uma oração para orar mesmo, mas não para ficar repetindo todos os dias, não é uma questão de ficar, meu Deus, né? Tenho que Não é repetir o Pai mantra, Nosso. Hã? Não é mantra. E Jesus, Deus não é surdo, né? A gente nem tem que ficar repetindo e nem tem que ficar gritando. A gente tem que entrar no nosso secreto, fazer nossa oração e esperar. Amém. Eu falei que essa meditação pequena. Nada foi lindo. Já? Já, pra mim já. Foi lindo. Foi top. Foi 17 minutos.